Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao podcast Chega de Mimimi, o primeiro podcast do ano, né? Sejam bem-vindos aí todos vocês. E claro, vamos iniciar com a frase, que é aquela frase que vai determinar o seu ano, né? Então presta atenção nessa frase aí. E antes de eu falar a frase, já comenta, já curta, compartilha aí, tá? Com outras pessoas, porque esse podcast aqui vai ser incrível, vai ser um divisor de água para você, principalmente você que está querendo expandir o seu negócio no digital, tá? E a frase, ela é assim: o que precisa acontecer para que 2025 seja o melhor ano da sua vida? Então, coloca aqui nos comentários 3 coisas que precisam acontecer para que o seu ano possa ser o melhor ano da sua vida. Porque às vezes a gente sai de um ano, entra com tantas coisas assim, né? Com tantos projetos, mas aí com o decorrer do caminho vai se apagando. E quando a gente determina isso para a nossa vida, que essas 3 coisas vai ser o meu projeto da minha vida, do meu ano, pode ter certeza de uma coisa, que quando chegar no final do ano você não vai se sentir frustrado, mas sim realizado. Então, vou falar aqui com Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Feliz ano novo. Feliz ano novo, né? É verdade, boa noite, Gabriel. Boa tarde, né? Boa noite tá já. Assistindo, né? Estamos aqui mais um ano, né? 2025. E essa frase, essa reflexão que a Priscila falou, de fato é interessante, né? O que precisa, né, acontecer nesse 2025 para que esse seja o melhor ano da sua vida, né? A gente estava comentando ali algumas coisas, né? Então, primeiramente, né, a gente colocou a questão de Deus, né? A gente precisa aí que Deus, né, abra as portas, nos abençoe. Saúde, né? Porque sem saúde não tem como fazer nada, né? Pode ficar sem dinheiro, né? Mas sem saúde... Sem saúde não tem como, porque sem dinheiro a gente corre atrás lá e consegue. Mas saúde... Agora, saúde e... No meu ponto de vista, só 3 é pouco, viu, Priscila? Eu coloco 3 para iniciar, porque às vezes a pessoa fala assim, ai meu Deus, eu não sei. Aí eu coloco 3 para iniciar, mas você pode colocar uma lista imensa aí, né? Mas acredito que a constância, né? Eu acho que a constância ali é você, de fato, manter uma disciplina, né? Não parar, não desistir. Pelo menos no meu caso, é o que eu preciso para manter, né? O ano 2024 foi um ano bom. Foi bem conturbado, né? Várias situações, né? Teve Foi seus altos e baixos. O ano que nós iniciamos o podcast, né? E a gente até comentou. Se a gente não tivesse começado, né? Tivesse só olhado para as barreiras, para a dificuldade, então nós já não tínhamos tantos conteúdos, né? Que nós temos, não tínhamos entrevistado tantas pessoas aqui, né? E não tinha aberto portas, né, que já abriu para nós. Sim, né? Não tinha adquirido tanto conhecimento com os convidados e até com esse momento que a gente fez as entrevistas aqui. Até para nós também. Quebrar a barreira de estar à frente de um podcast, você também de estar na frente das câmeras, né? Na frente das câmeras aí, então... Não só nos bastidores, mas aqui, né? Então, e eu acredito também que as decisões, né? Não dá pra gente pensar em relação... Porque, assim, pra mim, tá? Particularmente, é muito difícil essa vida de adulto, da gente ter que tomar certas decisões. Não dá pra fugir. A vida adulta. Essa vida adulta é complicada. Então, são muitos planos, né? São muitas propostas. Às vezes a gente se distrai muito fácil, a procrastinação, né? Então, por isso que a constância, né? Manter o foco é algo muito importante, né? E que esse ano de 2025 seja um ano incrível, maravilhoso, né? E com muito aprendizado. Vamos lá. Bom, só lembrando aqui, você viu aí no título, nós vamos falar hoje sobre a primeira semana da gestão de tráfego online, tá? Então, como é que vai funcionar? Hoje nós vamos fazer aqui a abertura, ok? E durante a semana, a partir de segunda-feira, nós vamos passar ali a semana inteira, de segunda a sexta-feira, com lives, tá? Ao vivo, né? Ali nós vamos estar... Provavelmente a gente vai conseguir transmitir tanto no YouTube, no Chega de Mimimi, tanto como no TikTok também, tá? Da Priscila. E nós vamos falar a semana inteira sobre gestão de tráfego, tá? Vai ser um conteúdo incrível, né? Você não pode perder. Por quê?
Não tem como. Você precisa, se você é empresário, você é empreendedor, você precisa alcançar mais o seu público, né? Você precisa vender, com certeza, né? Você precisa aumentar suas vendas. E a gestão de tráfego, que a gente acredita que, de certa forma, é uma das ferramentas mais eficazes ali para você conseguir alcançar bons resultados, tá? E ao passar do tempo, nós vamos também fazer outra semana. Por exemplo, vamos ter aí a semana do CapCut, né? Em relação à edição de vídeo, a semana do Canva, né? Para poder fazer a edição de imagem. E tudo isso voltado para a nossa comunidade. Chega de mimimi do modo Start, não é isso, Priscila? Sim. Tudo isso aí é voltado para você aprender de A a Z como colocar o seu negócio no digital sem neura. Vamos dar cada passo a passo, aulas. Todas as semanas a gente está se comprometendo, né, a trazer o melhor para vocês nas plataformas que estão aí. Tanto aqui no YouTube, tanto no TikTok. O pessoal do TikTok que quer aprender também vai estar ali junto. Então, assim, agora não tem mais desculpa para você dizer que não tem como, não sabe o que fazer, porque a gente vai dar aulas práticas para vocês. A gente vai falar cada passo a passo, tanto do tráfego, CapCut, o Canva. A gente vai falar de todo o passo a passo, que é um conteúdo da comunidade, que a gente vai trazendo ali aos poucos para vocês, ali, né? A gente vai abrir ali para vocês, mas assim, a gente vai abrir por pouco tempo, porque a gente vai deixar ali as lives, mas aí depois de algum tempo a gente vai retirar. Tá? Então aproveita isso para se aprofundar. Eu vejo assim que as pessoas às vezes não aproveitam as coisas gratuitas que tem. E tem muito conteúdo gratuito. Sim. E é do jeito que a gente está compilando para vocês, é algo que tá aí, tipo, bagunçado. Tá? A gente tá aí. Se você for colocar um exemplo, Canva, vão te mostrar Canva de qualquer jeito. A gente vai te dar o passo a passo para você aprender, que nem hoje a gente vai falar sobre tráfego pago. Para você conseguir fazer para você ter um bom retorno no tráfego, você precisa fazer um bom criativo. Sim. Porque você precisa chamar a atenção. Porque você está competindo com várias pessoas ali. Você está no leilão. Então você precisa fazer um bom criativo. Para você aprender um bom criativo, você precisa aprender a ferramenta do Canva. Para você aprender um bom criativo, para você fazer os Reels aí, um vídeo, para você subir tráfego com vídeo, você precisa saber edição. Você precisa saber editar. Então, no CapCut, você precisa saber editar o vídeo, né? Ah, mas eu não sei editar. Mas falar que não sabe, tá, tudo bem. Mas aprende. Todo mundo aprende. Eu também não sabia. Eu tive que aprender. Às vezes eu tenho uma dificuldade também, mas eu vou ali e pego. E a gente vai ensinar tudo que a gente... todo o conhecimento que temos para vocês, ao vivo. Ali vocês vão interagir com a gente, fazer perguntas, a gente vai responder. Então, assim, não tem mimimi mais esse ano. Esse ano aqui, ou vocês fazem, ou vocês vão ficar para trás, né? Que nem o Gabriel falou. Se a gente não tivesse colocado o pé e falado assim, não vamos fazer, nós não teríamos 4 meses de conteúdo. Então, o que vocês estão esperando aí também, né? Pois é, então chega de desculpa, né? Chega de mim e vamos colocar a mão na massa. Provavelmente, de fato, para ter resultados diferentes, precisa fazer algo diferente, né? Então, se você não gostou do seu ano de 2024, né, ou os anos anteriores, se você acredita que pode melhorar algumas coisas, então identifique esses pontos, né, e busque o conhecimento necessário, né, para que você possa aplicar e de fato ter um resultado diferente, não é isso? Sim. E antes de a gente começar aí o conteúdo, deixa eu dar um beijo lá pro meu irmão que tá aqui em São Paulo, né? Paulo, o pai, feliz aniversário, pai. Hoje meu pai faz aniversário. Hoje, parabéns. Parabéns, pai, feliz aniversário aí pra vocês. Um beijo pras meninas aí também. E aí é isso. Então vamos lá. Pedir para o Michel subir a vinheta em poucas palavras. Então, em poucas palavras, sem mimimi, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a gestão de tráfego. Em poucas palavras, venha falar. Sem mimimi, queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. Olha que bacana a vinhetinha agora nova. Sim. Você começa, né, Pri? Sim.
Então a gente vai começar já falando do conteúdo aqui. Eu já vou fazendo uma pergunta aqui pro Gabriel, que é uma pergunta de muitos clientes, né? Os clientes aqui que falam, né? Eu gostaria que você explicasse, Gabriel, o retorno, explique o retorno rápido e a escalabilidade das campanhas do Meta Ads, né? Que o Meta Ads, ele é tanto o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. E o WhatsApp. Né? E que hoje também, já há algum tempo, é possível você fazer campanhas no WhatsApp. Também né? tem o Messenger também, né? O Messenger. Bom, quando nós falamos em relação a retorno rápido, isso é o que todo cliente quer, Nossa, né? é o mais do que a gente fala assim, vai ter retorno rápido, eu quero já fazer. Porque a pessoa fala assim, sobe a campanha, eu já quero fazer vendas hoje mesmo. Quer fazer vendas. É. O problema é que, já viu aquela frase que é vender o almoço para comer a janta? Então, infelizmente, né, a gente não pode pensar dessa forma. Por quê? Porque às vezes o empreendedor, nós entendemos a dificuldade, é claro, né? Mas às vezes o empreendedor ele tem apenas ali R$1.000, R$500, Sim. né? E na cabeça dele é o quê? Poxa, eu tenho R$1.000 esse mês, né? Então, ele acredita que ele vai pegar esses R$1.000, ele já vai colocar lá no gerenciador, né? E no mês que vem, ele já vai ter o 1.000 que ele colocou e mais o retorno, né? Que seria o ROI, né? Que seria o lucro para ele. E quando nós falamos em escala e retorno rápido, isso daí, de certa forma, as coisas não batem muito. Ainda mais se a pessoa ela tem uma estrutura nova. Porque veja bem, se você vai montar toda a sua estrutura, né, do zero, então você vai ter que montar suas redes sociais, você vai montar o seu Facebook, né? Hoje eu fui visitar um cliente e, pelo incrível que pareça, né, uma das pessoas que estavam lá, que eu tive reunião, ela não tem Facebook. Sim. Falei, maravilha, vai criar um do zero, tá? Que maravilha! Né? Então, ou seja, então imagina, você vai criar o seu gerenciador novo, né? Então nunca rodou campanha. Aí às vezes a pessoa ela tem lá um perfil no Instagram, mas não é um perfil profissional, né? O conteúdo não está alinhado, não tem conteúdo. Então fica muito complicado você falar, né, que você vai fazer um investimento dentro do Meta e você escalar e ter um retorno rápido, tá? Então o que acontece? Pensando em escala, se a pessoa ela já tem ali um público, certo? Se ela já tem um público, já está tudo certinho, já tem as configurações. Então, e a Priscila está vendo cada vez mais na pele, né, Priscila? Então, Sim. Porque você vai subir a campanha, você precisa configurar pixel, você precisa configurar tag, ou seja, tem diversos, né, processos que é necessário se fazer na sua conta em relação à configuração para que, de fato, você possa, né, fazer um investimento maior. E não é só a parte do tráfego, por quê? É toda uma cadeia que as pessoas precisam pensar. Vamos lá. Por mais que a sua estrutura esteja pronta, para poder fazer uma escala, né, e numa velocidade mais rápida, o que a gente precisa inicialmente é dinheiro. Sim. Que já foge muito. Então, ou seja, por quê? Porque você imagina da seguinte forma. O seu valor de investimento, ele vai impactar diretamente a quantidade de pessoas que você alcança. Sim. Então, se você está rodando uma campanha ali com R$50 por dia, você vai alcançar a média ali de 3, 4 mil pessoas por dia, né? Então, para você escalar, significa que você precisa ter um alcance muito maior de pessoas. Para você alcançar mais pessoas, você precisa ter um investimento maior no seu tráfego, né? Agora, se você não estiver pronto para poder fazer o atendimento dessas pessoas, Sim. e você não estiver pronto com a sua equipe para você entregar a sua promessa, vai trazer problema, né? Porque vai vir muito lead e você não vai conseguir atender. E você não vai conseguir atender, né? Então esse é um problema, mesma coisa, né? Nas próximas semanas, provavelmente no próximo mês, nós vamos aqui falar sobre o nosso projeto novo, né? Que é em relação à impressão 3D. Então, graças a Deus, então a gente já está imprimindo as peças, né? Já estão fazendo o material, porém hoje é uma realidade, hoje eu não consigo escalar, eu não consigo ter muito cliente, né? Por conta do quê? Por conta da limitação da produção. Para mim poder escalar, eu preciso comprar mais máquinas, então eu consigo fazer uma certa quantidade de pedido, mas eu não consigo fazer uma escala, né? Então, quando a gente pensa em escala, tá? E ao acelerar o processo desse retorno, você precisa pensar nisso, né? Primeiro, sua estrutura já precisa estar toda configurada e pronta, né? Segundo, você precisa ter um recurso financeiro maior
para você poder fazer a escala. Então, de fato, aí sim, né, tem outras coisas que influenciam, criativos e tudo mais, mas se a gente pensar nesse sentido, o valor de investimento ele vai influenciar diretamente nessa escala sua. Em terceiro lugar, você precisa estar com a sua equipe e a sua estrutura preparada e pronta, né? Escalar o quanto, né? Então, para hoje, por enquanto eu tenho uma média aí, atendo 100 clientes por mês, né? Se você for escalar e dobrar isso para 200, logo você precisa praticamente dobrar toda logo sua estrutura. Sim. Né? Então, é esses pontos que você precisa pensar, tá? Bom, vamos pensar assim, então, Priscila, poucas palavras sem mimimi. Destaque a importância de tráfego do Google para captar pessoas em momento de decisão de compra, né? 3 erros comuns que as pessoas começam, né, a fazer esse tráfego. Qual que é? Sim. Então, destacando a importância de você fazer tráfego no Google, hoje eu sou gestora de tráfego do Google da agência Patos. E, assim, o tráfego do Meta Ads, ele é diferente da questão do Google Ads. Porque, assim, são 2 redes diferentes. Uma é de intenção e uma é de necessidade, né? As pessoas estão ali na rede social, vendo a sua rede social, de repente se depara com um anúncio. Quando é uma questão assim, vou pegar contextualizar, que é uma questão assim. Imagine assim, se você... vamos colocar em prateleiras assim. Imagine que você segue algum conteúdo de uma pessoa que é advogado ou então de consultório médico. Você ia seguir um conteúdo desse? O conteúdo desse é muito denso, é muito chato, porque você não vai pegar um consultório médico, você não vai ficar seguindo um consultório médico. Agora, você seguiria se fosse um jogador de futebol, se fosse uma doceria, sabe aquela doceria incrível que faz uns bolos muito bonitos, bem gostosos, você ia seguir. Então, cada uma rede, ela tem uma diferença. A rede do Google é aquela questão de necessidade. Eu hoje estou precisando de um advogado para realizar tal coisa. Então, eu vou lá na pesquisa do Google e pesquiso um advogado para aquilo que eu preciso. Por exemplo, para a questão de CNH, para a questão de familiar. Então, eu vou lá na pesquisa do Google e vou procurar. Eu preciso de um consultório médico, preciso de um psicólogo. Eu vou lá na pesquisa de Google, porque eu necessito disso. Eu não fico seguindo na rede social isso, mas eu necessito disso. Então, o Google, ela é essa questão de necessidade. O cliente, ele está mais quente, ele está ali precisando daquele serviço, né? Então, assim, é por isso que o Google, ele é essa melhor estratégia para captar clientes. Porque aquele cliente, ele já está preparado para comprar o seu produto. Porque ele está necessitando daquele serviço, daquele produto. Os 3 erros mais comuns para iniciar no tráfego é a primeira coisa é orçamento. A pessoa quer investir muito baixo orçamento no Google e no Google ele tem uma questão das palavras-chave, que é a segunda coisa, que é assim, as pessoas, elas não sabem, porque assim, o Google, você consegue fazer ele é mais fácil do que o Meta para poder fazer anúncio. Porém, você precisa aprender a jogar o jogo dele, que é a questão das palavras-chave. Você precisa saber o valor de cada palavra-chave do seu serviço, do seu produto. Tem serviço, tem produto que a palavra-chave ela é mais cara. As palavras-chave são o quê? É aquela palavra de busca, sabe? A palavra de busca, assim, vou dar um exemplo. Psicólogo infantil, infanto-juvenil. Psicólogo infantil. Isso daí é uma palavra-chave. Então, lá, a gente vai configurar cada uma palavra-chave, né? Uma exata, uma de correspondência. A gente vai... Cada uma tem a sua identificação. E cada uma palavra-chave dessa tem um valor no Google, né? Conforme a busca ali do leilão. Então, assim, quando a gente faz essa pesquisa, então o clique, ele vai dar esse valor lá para você. Se a sua palavra-chave for um valor muito alto, então o seu orçamento ele vai ter que ser maior. Se a sua palavra-chave for um pouco menor, então o orçamento pode ser menor. Então, a pessoa, o erro mais comum desse é que, assim, a pessoa já quer fazer um anúncio,
e ela não quer, e ela não entende essa questão da palavra-chave. E aí ela coloca um valor lá e o orçamento acaba rápido, não fez venda nenhuma, não fechou nada. E a pessoa fala assim, nossa, é uma rede ruim, é complicado de mexer. Não, você precisa entender as palavras-chave, né? E é um desses erros, assim. E tem, eu acho que uma das questões não é só escolher a palavra-chave, né? Mas tem a questão de negativar as palavras. Né? Essa é a terceira, é a negativar. Porque, assim, tem palavras que pesquisa que é assim, psicólogo grátis. Você não vai... Tem psicólogos que é social, mas tem psicólogos que não. E, geralmente, psicólogos que quer efetivar a venda do seu serviço, ele não vai pegar um tráfego para poder fazer de graça. Então, vai ter que negativar aquela palavra. Porque quando a pessoa colocar grátis, não vai aparecer seu nome. Ela não quer pagar, né? Ela não quer pagar. Já tá buscando, aí você vai pagar um clique da pessoa, mas a pessoa não vai... E vai ser um serviço de graça? Então, não vai compensar para você. Né? Então, é negativar a palavra. Então, tem que negativar as palavras-chave que não vai fazer sentido para você. Então, aí, se a pessoa colocar grátis, gratuito, não vai aparecer para você o anúncio. Entendeu? Então, são esses 3 erros comuns que as pessoas fazem. Né? Que é não perceber essas questões. Simplesmente sobe o anúncio lá e acha que vai ganhar rios de dinheiro, e não é assim. Tem que aprender a jogar o jogo da ferramenta. E o dinheiro vai só saindo, Só saindo, aí você vai vendo o gerenciador lá, o dinheiro vai saindo, não vai vindo lead, você vai ficar desesperado. Por quê? Porque tem esse jogo aí. Mas é isso. Então, focar, né, nessa questão, são 3 pontos importantes. É claro que tem muito mais. Tem, né? Muito mais. Então, a gente só está abrindo aqui um pouco para você ter uma ideia de como que vai ser essa próxima semana, né? Então, de fato, você vai conseguir entender o jogo, né? E vamos, de fato, abrir a verdade. Onde tem muito conteúdo aí que você só aprende pagando, e em muitos lugares, nem pagando, você está aprendendo. Sim. O que a gente vai conseguir compartilhar com você. E é verdade. Isso que eu falei para vocês... Vocês podem ver, guru nenhum fala para vocês, simplesmente fala assim, é bom porque você aparece na rede de pesquisa, vão colocar seu nome lá e pronto. E não é bem assim, não é bem assim, né? E aí, falando nessa questão de palavras-chave, né, eu queria perguntar para você sobre públicos. Investir sim em definir o público. Essa questão assim de investir sem definir público... não medir métricas como o CAC, o ROI, para campanhas muito cedo por falta de paciência. Né? Como que é essa questão? Prejudica, mas aí você fala assim, na questão do meta, como que é essa questão assim? Investir sem definir um público. Ele já começa meio complicado e, infelizmente, as pessoas acabam simplesmente só apertando o botão. Né? Porque quando você vai iniciar uma campanha, as primeiras perguntas, principalmente no Meta, ele vai perguntar qual que é o seu objetivo. Né? Então já começa por aí. Né? Então, se você não sabe qual é o seu objetivo, qualquer resultado tá bom. Exatamente. Né? Então, uma das primeiras perguntas é essa. Então, você precisa sim definir o seu público, tá? Porque você precisa saber para quem que você vai anunciar. Né? Logo que nem a Priscila falou, se eu estou gerando um tráfego, tá, para um psicólogo infantil, eu não posso, por exemplo, assim, poder até posso, né? Mas o melhor público para mim é encontrar na ferramentas e encontrar pais e mães. Sim. Né? E principalmente no Meta, tem lá, você tem um público já selecionado pelo próprio Facebook, que tem lá pai de filhos recém-nascidos, pai de filhos de 1 a 5 anos, pai de filhos até 12 anos, 13 anos. Então a ferramenta, ela já te dá essa qualificação de público. Tá? Então você consegue. Então, por exemplo, eu vou rodar um tráfego para um psicólogo, só que ele já fala para mim, olha, é melhor eu pegar crianças, tá? Né, já quase pré-adolescente ali, de 10 anos para cima. Né, que eu já consigo conversar, né, que aí a criança já consegue falar um pouco mais com o profissional, já consegue expressar um pouco mais seu sentimento. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu, de certa forma, eu meio que também tenho que negativar, né, e bloquear os pais que já declararam, né, nas configurações da ferramenta que têm filhos abaixo de 10 anos. Sim. Tá? Por que isso? Porque é a mesma coisa. O Meta ele vai te cobrar por pessoas alcançadas, né, a cada 1000 alcance, né, por contas alcançadas. Então, se eu estou alcançando muitas pessoas
que está fora do meu público, ou seja, muitos pais que têm filhos abaixo de 10 anos ou não têm filhos, eu estou queimando dinheiro. Sim, Né? exatamente. Porque eu vou estar lá com o meu anúncio, eu vou colocar um vídeo ou uma imagem, tá lá, psicólogo infantil, procure ajuda, tal, crianças a partir de 10 anos. Né? Eu tenho um filho de 8 anos. Por mais que às vezes eu até gostaria de levar ele, mas se no anúncio já está falando para mim que é crianças acima de 10 anos, eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Eu não vou clicar. Né? Tem gente que pode até clicar falando assim, meu filho é de 8 anos. Você vai estar queimando dinheiro com uma pessoa que não é seu público. Que não está tentando. Então, essa é a grande importância. O outro ponto é, não medir métricas como CAC e ROI. O CAC é a aquisição de clientes. Tá? E o ROI é o retorno sobre o investimento que você fez, ok? Então você precisa ter um cálculo muito certo, tá? Focado nas métricas, existem muitas outras e nós vamos falar na métrica, dá para falar só uma semana só de métrica, né, Priscila? Se a gente for falar só de métrica. Métrica. Então, quando você pensa assim, quanto sai você trazer um novo cliente para o seu negócio, tá? Aí você pode falar assim, Gabriel, para mim não sai nada. Tá? Porque todos os meus clientes são de indicação. Então eu não tenho anúncio, tá? Então a pessoa vem aqui, ela gostou do meu serviço, ela vai lá e fala para um parente dela, para um amigo dela, então eu não tenho custo. Só que acontece, você já viu falar sobre marketing, como se diz? O marketing de milagre, não? Marketing de esperança? Desculpa. É o marketing de esperança. O marketing de esperança? Qual que é o marketing de esperança? Você vai lá, faz um super atendimento, né? Tudo bem, tranquilo. E você termina o atendimento, seu cliente vai embora. E agora você fica na esperança que ele vai te indicar para você, que ele volte, né? Que ele vai indicar para o amigo dele, que ele vai falar bem de você e tudo mais. Só que isso acontece? Você não tem um controle de fluxo de caixa. Certo? Porque você não sabe quantos clientes vão vir, você não tem esse controle. A diferença do tráfego é essa, que você investindo, você sabe que se você fizer um bom anúncio, né, você já configurou o seu público, certo? Então você já identificou o seu público, você sabe que, por exemplo, na cidade de Guarulhos, você tem aí 100 mil pais, né, com filhos aí acima de 10 anos. Então você tem um público inicial ali de mais de 100 mil pessoas. Certo? Aí você vai definir a sua persona. Você vai começar. Então você define a sua persona e você começa a fazer o seu anúncio. Você sabe que praticamente ali a cada R$50 que você investiu, vamos arredondar aqui, você alcança 5 mil pessoas. Tá? Então você tem um público de mais de 100 mil pessoas. A cada R$5.000 você alcança a média de 5 mil pessoas, certo? E a cada 5 mil pessoas que você alcança, aí vem o traqueamento, né? Sim. Também nós vamos ensinar sobre você o traqueamento. Aí dessas 5 mil pessoas que você alcança, vamos colocar aí que metade, 2.500, chega nas suas redes sociais, chega no seu site. Só que dessas 2.500 pessoas, algumas delas não foi com a sua cara. Outras não achou a sua página de venda bonita, você entendeu? Outras clicou ali e acabou saindo porque teve um imprevisto e não conseguiu terminar o seu cadastro. Aí digamos que dessas 5 mil pessoas, 500 pessoas acabou de fato entrando em contato com você. Só que dessas 500 pessoas, apenas 50 pessoas fechou. Essa daí é uma métrica muito mais ou menos favorável, tá? Então não é porque você alcançou 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, que você vai fazer essas 50 mil pessoas, tá? Um grande exemplo disso, e eu vou até te fazer um desafio agora, se você quiser fazer um teste. Dá uma olhadinha aí quantos seguidores você tem no seu Instagram, no seu TikTok, tá? Que são as ferramentas que são mais fáceis você interagir com o seu público. Digamos que você tem aí 10 mil seguidores, né? E você fala, nossa, já bati 10k, agora tenho 10 mil seguidores. Eu tenho 20 mil seguidores. Faz um teste. Durante uma semana, tá? Digamos que, por exemplo, hoje é sexta-feira, né? Sim. Digamos que sexta-feira que vem, eu tenho um boleto de 10 mil reais para pagar e estou sem dinheiro. Mas eu tenho 10 mil seguidores. 10 mil seguidores é um... Teoricamente, se cada seguidor me desse R$1, eu já alcançaria o dinheiro que eu precisava. A pergunta é, em uma semana, como é que você consegue entrar em contato com esses seguidores? E de fato, se você começar a chamar seguidores no seu direct e oferecer o seu produto, quantos seguidores vão comprar? E se você fizer um story falando assim que você está vendendo aquele produto XYZ, fazer um segmento ali, eles vão comprar de você? É uma pergunta. Então você consegue analisar quem de fato
tá? São aquelas pessoas que são engajadas com você, certo? Então, são curiosos. Então você analisa. Então assim, se você tem um grande número de seguidor e você sabe que você grava um stories, você consegue fazer venda e esse retorno tá legal para você, então você já começa a falar, então sobre esse CAC, qual que é o seu custo para fazer a aquisição desse cliente? É o seu tempo, Sim. é a sua internet, né? É você comprar um Sim. telefone ali, um material que você consegue. Agora, se você começa a anunciar e precisa de um vendedor, aí o seu custo já começa a aumentar. Por quê? O CAC é todo o custo, todo o valor que sai até o seu cliente chegar e finalizar a compra com você, tá? Ainda mais se for um produto, por exemplo, se é um produto que você pega lá, você comprou um celular, por mais que o celular venha na caixinha, você vai lá e coloca dentro de uma sacolinha bonita, aquela sacolinha, ela custou dinheiro, não foi de graça. Sim. Certo? Então, ou seja, todo cliente que compra um celular sai com uma sacolinha, o valor dessa sacolinha tem que estar no seu cálculo de CAC. Tá? Então, se você investiu lá o tráfego para atrair esse cliente, né, que na verdade por enquanto era um lead, é o seu valor que você colocou no seu investimento. Tá? Agora, se para você realizar a sua venda, você precisa de um local físico, então você precisa colocar o aluguel, tá? Precisa colocar a sua água, precisa colocar a sua luz, o seu custo de internet dentro desse valor. Se você precisa de um vendedor, né, um atendente para poder atender esse cliente, você tem que colocar o salário desse vendedor também. Então você vai somar todos esses investimentos e você vai dividir pelos clientes que você trouxe. Aí você vai conseguir identificar como que é o seu CAC, tá? Mas tenha calma que aí vai ter lá uma conta, um passo a passo bem bacana para você acompanhar e aprender esse CAC. E o ROI é o retorno sobre o seu investimento. Então, como eu falei, você fala assim, ó, eu tenho R$1.000 para poder investir em marketing. Vou colocar lá, seja no Google, seja no Facebook, tá? Então, se eu coloquei 1.000, eu preciso que aí pelo menos R$1.010, né, retorne. Que 2.000 retorne. Então, depois que você teve o retorno desse valor, tá, que você pagou suas despesas, tirou o seu CAC e tudo, então o valor que restar, esse é o seu ROI, tá? É o seu retorno sobre o investimento que você fez ali, ok? É. E teve mais uma pergunta, Priscila, para falar rapidinho agora. Sim. Parar campanha muito cedo por falta de paciência. Gente, é uma coisa que o pessoal, que a gente que gera as campanhas, a gente deixa lá. Mas quando é o cliente que tem acesso, fica querendo desligar a campanha, porque viu que o valorzinho estava alto, estava baixo, fica desligando, ligando. Ah, não, tem que arrumar tudo isso daqui, nem esperou. Ou se não, fica te ligando e perguntando toda hora. Ó, por que é isso aqui? Nossa, eu faço isso. Ou fica te ligando toda hora. Porque o que acontece, gente? A ferramenta, quando você inicia uma campanha, o algoritmo ele precisa trabalhar. Sim. Como que o algoritmo trabalha? Tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a entregar o seu post, seja o seu vídeo, seja a sua imagem, para um máximo de pessoas ali, né, possível. Tá? Se for organicamente, né, ele tem lá uma média, e se for com tráfego pago, com base no valor que você investiu. Para que de fato essas pessoas, né, tenham uma ação, elas precisam clicar. Então, toda vez que essas pessoas clicam, que elas fazem um cadastro, que elas chegam no checkout, que elas realizam uma compra, o algoritmo começa a marcar. Então, ele vai marcar o IP desse celular, certo? Se a Priscila fez uma compra online, então ele sabe. Ele sabe aonde a Priscila foi. Sim. Ele sabe o que você fez no verão passado. E o Google sabe disso. E eu vou dizer para você, em uma dessas aulas aí, eu vou te mostrar como no Google consegue ver pelo seu e-mail o que você fez. É isso aí. Então, dá pra você ver, dá pra ver, tá? É aquilo lá. Então, ou seja, o Google sabe o que você fez no verão passado. Sabe sim. Então, ele vai analisar. O que ele vai fazer? Então, se a Priscila comprou e a Priscila é uma mulher que gosta de ir pro shopping, né? Poxa, toda semana a Priscila tá no shopping, o Google vai fazer o quê? Ou o Facebook, não importa, o algoritmo, ele vai mostrar aquele anúncio para mais mulheres que gostam de ir no shopping, né? Então, se a Priscila, ela gosta de ouvir muito um estilo de música e ela comprou aquilo, aí a ferramenta, de alguma forma, ela vai adaptando e começa também a mostrar esse anúncio para as outras pessoas que seguem a mesma playlist que ela, né? Que ouve o mesmo músico. Por quê? Ele entende assim, ó, a Priscila que ouve, que gosta do que, Priscila? De rock? Ah, eu gosto de rock. Gosta de rock? Ah, Priscila gosta de rock. Priscila tá há 25 anos, Priscila? Ok.
25 25 anos. Com 25 anos. Então a Priscila tá na faixa de 25 a 35. Priscila tá ali. A Priscila gosta de rock, Priscila gosta de ir pro shopping, né? Então, ou seja, o algoritmo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as informações que ele tem da Priscila, certo? E vai começar a mostrar esse anúncio para pessoas parecidas. É por isso que lá no Facebook tem um grupo chamado Lookalike. E você consegue configurar a porcentagem, tá? Sim. 1%, 2%, ou seja, o quão mais parecidas essas pessoas são com a Priscila dentro dos seus comportamentos na internet, tá? Então, não dá para você parar, porque a campanha, ela precisa de tempo para ela poder formar. Ou seja, antes de você alcançar 1.000 pessoas, praticamente você nem métrica tem. A ferramenta, ela só começa, o algoritmo só começa a trabalhar depois que ela tem ali um alcance de 1.000 pessoas, tá? Lá no Facebook, por exemplo, para você manter uma campanha e saber que ela está performando legal, você precisa ter no mínimo 50 conversões toda semana. Tá? Então, toda semana, a cada 7 dias, no período de 7 dias, o seu objetivo, tá? Se o objetivo foi tráfego para o site, você precisa ter mais de 50 pessoas entrando no seu site. Se o seu objetivo foi um cadastro interno, mensagem para o seu WhatsApp, para que essa campanha se mantenha bem atualizada, ela precisa que tenha mais de 50 conversões durante 7 dias. Por quê? Ela pegou ali todas as conversões desses 7 dias, no próximo 7 dias, ela meio que deixa essas conversões de lado, tá? E ela é atualizada pelas últimas conversões e assim automaticamente. Então, por isso que a campanha precisa estar sempre ativa. Sim. Então, você sobe a campanha ela ainda nem apareceu, né? E geralmente os primeiros leads são caros. Né? O primeiro clique você gastou ali, às vezes gastou R$100. Não teve um clique. A pessoa, meu Deus do céu, gastei R$100, nem clicar, ninguém clicou. Aí daqui a pouco tem um clique. Então o seu clique saiu por 100. Daqui a pouco tem 2. Aí saiu por 50, tá? Daqui a pouco tem 10. Então saiu por 10. E automaticamente o seu custo vai reduzindo. Então você precisa examinar muito bem para ter certeza. Às vezes é claro. Às vezes chegou ali, você já tem que bloquear essa campanha. Tá? Porque pelas métricas a gente consegue identificar que aquela campanha não está performando bem, que o criativo não está bom, que às vezes é um site que não está bom. A gente consegue identificar ali pelas métricas, mas a gente não fica desligando a campanha. A não ser que a campanha a gente identifica que ela não vai performar porque o criativo não está bom, ou porque a página de venda não está carregando bem ali. Então a gente para a campanha. Mas se não for por causa disso, a gente continua. Tanto que lá no gerenciador de anúncios, na BM da Meta, ela fica assim, um escrito assim, principalmente quando a gente vai colocar um pixel novo. Fica sempre escrito assim, em aprendizagem. Então ali você não pode mexer naquela campanha porque ela está aprendendo como que é o seu público, como está funcionando aquela campanha. Então não mexe. E normalmente, às vezes, alguma recomendação que a ferramenta vai dar vai ser aumentar o seu orçamento. Sim. Porque se você aumenta o seu orçamento, você alcança mais pessoas. Então, conforme está alcançando mais pessoas, mais retorno de dados você está tendo. Você tem que pensar assim, ó, quando você investe em tráfego, você está comprando dados. Sim, exatamente. É isso que você está fazendo. Você está comprando dados e armazenando os dados da sua ali. Conta de anúncio. Porque ali vai fazer muita diferença quando for fazer um remarketing. Que às vezes aquela pessoa clicou e não comprou, ou então por algum motivo entrou ali e não deu certo. Aqueles dados vai ficar armazenado para você fazer um remarketing, para você vender um outro produto, algum outro serviço. Então aqueles dados é seu. Você pode muito bem fazer uma campanha para aquelas pessoas. Se o pixel está bem configuradinho, se a campanha está bem bonitinha, você consegue fazer um remarketing para aquelas pessoas. Levar o seu anúncio de uma outra forma, com uma outra linguagem, para aquelas mesmas pessoas que deram clique no seu anúncio, mas não compraram, não fizeram nada. É isso aí, perfeito. Vou fazer a última pergunta aqui, sem palavras, e pedir para o Michel preparar os nossos patrocinadores. Nossa, já é 40, já passou rápido. Você vê como é que passa rápido, né? Eu vi que as nossas lives vai demorar, eu acho. Vamos se empolgar. Pri, em poucas palavras, o que você acha? Os três aqui é complicado, tá? Os três teminhas aqui é complicado. Mas qual que você acha que a pessoa precisa ter mais atenção, né, logo quando ela está iniciando ali? É ignorar a negativação das palavras-chave, né, as palavras negativas. Sim. Né, ela ignorar isso. Ela focar nos cliques ao invés da conversão.
né? Porque clique é clique, conversão é conversão. Um diferente do outro. Ou ela deixar o site sem uma estrutura adequada para receber o tráfego. Os 3 é complicado, né? Mas o que você acha que pega mais aqui? Gente, eu acho que o que pega mais é o site. Porque se você não tiver uma estrutura bem planejada, assim, se você não tiver uma estrutura para receber tráfego, você vai queimar dinheiro. Porque você precisa de porque para você levar uma pessoa, você precisa de ter uma página bem estruturada. Senão não vai fazer sentido eu subir um anúncio, porque assim, a gente pode até subir o anúncio, mas não vai ter uma conversão, não vai ter um retorno legal. Vai queimar dinheiro. Ou então, às vezes, dependendo da página, o Facebook o Google nem aprova o anúncio. Dependendo da página. Vai ficar... Já vai reprovar na hora. Se a página não tiver... Olha, eu digo assim pela minha experiência. Se o site não tiver bem estruturado, eu nem subo campanha. Eu nem subo a campanha. Tá aprendendo, tá aprendendo. né? Eu nem subo campanha. Porque vai dar dor de cabeça. Não, vai aprovar. E se aprovar, vai dar clique, a pessoa não vai ter conversão. Então, porque assim, um site bem estruturado é o quê? É uma chamada bem atrativa para o cliente. O site está bem intuitivo, né? Com as informações que precisa, com o seu WhatsApp, com o telefone lá para ele poder entrar em contato com você. E com as tags configuradas. Com as tags configuradas. E não só isso, o site está bem... como que eu posso dizer? Quando clicar, não ficar girando, demorando muito para carregar. Você falou né? um ponto importante. Não, olha, e outra coisa, uma coisa que as pessoas ignoram é que é assim, muita gente entra pro celular. Às vezes a gente entra no site, no desktop, no computador, ele tá performando bem. Agora, quando você entra no celular, tá todo desconfigurado, a letra tá maior do que a outra, ou então não tá rodando bem, ele fica demorando para rodar. Então, isso daí as pessoas ignoram. Vou fazer um site, vou pegar um site aí que eu quero aí, vou fazer um subdomínio aí, vou fazer qualquer coisa, sobe, vai até aprovar, vai até subir. Mas aí, as configurações, né, que tem que fazer para o cliente ter... Porque a experiência do cliente vai determinar se você vai ter retorno financeiro ou não. É porque o dinheiro... as pessoas têm que entender que o dinheiro não é tudo. E o que acontece? Às vezes a empresa, ele já tem um site, ele tem lá, não, já fiz um site. Sim. Só que ele não sabe qual que é a hospedagem. Sim. Às vezes a pessoa que fez não passou para ela, ou meu sobrinho fez, meu sobrinho faz. O sobrinho viu lá, bacana, você viu, subiu, tá lá. Mas o que acontece? Isso não significa que ele está qualificado para você rodar tráfego. Sim. Certo? Dependendo do seu investimento que você faz no seu nicho, daqui a pouco entra 100 pessoas simultâneas, que não é muitas pessoas, ao mesmo tempo que é um número legal, não é? Sim. Porque você está rodando tráfego. Daqui a pouco tem 100 pessoas lá no seu site preenchendo, o site simplesmente cai. E muitas vezes você nem vê, porque você tá lá, por exemplo, a gente tá com campanha ativa lá agora. Sim. Nós estamos aqui, né? Sim, vamos tá embora. tudo rodando bonitinho. Final de semana vai ficar, sábado a gente fica de olho? Fica. Mas se nesse exato momento tem lá 50, 100 pessoas acessando o nosso site, né? Se a estrutura não está qualificada, o site agora poderia estar caindo. E as outras pessoas tentando entrar, não vai, aí você tem clique, entendeu? Por isso que as métricas é importante, que às vezes, eu tenho um clique, mas não tive conversão. Não sei o que, a ferramenta contabilizou, a pessoa clicou ali, começou a direcionar para fora do site, a ferramenta vai contabilizar, certo? E aí você fala assim, poxa, tem um monte de gente que clicou aqui, mas só que eu não recebi. Infelizmente, às vezes pode ser isso. Então, por isso que tem ferramentas para você testar do seu site, o carregamento do seu site. Priscila falou, é muito importante. Quando você faz a configuração, você sabe, é o tamanho da tela. Então, o computador é uma coisa, o celular é outra, todo o sistema mobile é outra. Precisa ser adaptado, né? Ele tem que ser responsivo, né? Que é o termo original para falar. E muitas ferramentas a pessoa cria e não se preocupa com isso. E aí ela acha que é só o tráfego. Né? Aí às vezes não tem retorno e a culpa é do gestor de tráfego. Então, não, tá a culpa é do gestor de... Por que eu não estou ganhando dinheiro? Não, a campanha está performando bem, mas o site não está bom. E não só isso, os plugins. Porque assim... se for fazer, ainda mais se for fazer em WordPress. Se for fazer no WordPress. Aí não está atualizado o WordPress, não está atualizado os plugins, não está atualizado nada. Não vai ficar... Ou um simples plugin, né? É uma coisa simples de fazer, mas que vai determinar se a sua campanha vai performar bem ou não. Ou não vai dar certo. Ou não vai dar certo. Fala pra nós, comenta aí, você sabia disso?
né? Você estava pensando aí agoniado para poder fazer o tráfego, achando que vai passar assim, pessoa e não. tudo mais, e não sabe. Então, pois é, tem muita coisa importante aqui. E a partir de segunda-feira, semana que vem, acompanhem lá o YouTube do Chega de Mimimi, tá? Que vamos estar lá com você, né? Ao vivo, tá? De segunda a sexta-feira, 1h da tarde, não é isso? 1h da tarde. 1h da tarde. Estaremos lá ao vivo para vocês, tirando suas dúvidas e também dando essa aula aí para vocês um pouco mais densa, assim, né? Compartilhando aí com vocês. De Michel colocar o nosso patrocinador. JFS Seguro, né? Começou o ano 2025, né? Como é que você está? Já começou aquelas promessas da academia, né? Para poder perder o peso, vamos cuidar da saúde. Então chegou, então você projeto verão. Projeto verão, né? Então vamos cuidar da sua saúde, né? Aí realizando um plano de saúde, seja para você, né? Um plano familiar ou um plano empresarial, né? Para os seus colaboradores, né? Você pode procurar quem? JFS Seguros, né, o Jefferson, eles trabalham aí com as principais empresas, né, Amil, Notre Dame, Bradesco, Sul América, tá? Então, se você já tem alguma preferida aí, ou se você tá buscando um novo plano, né, quer fazer uma cotação, procure a JFS Seguro, tá? Só acessar o site www.jfsseguros.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp 11 2497 4415, né? Cuidando aí da saúde dos seus colaboradores e familiares, JFS Seguros. Deixa eu falar aqui do Chat Ideal, né? A ferramenta ideal para poder otimizar o seu negócio, o seu atendimento, tá? Seja no funil de vendas, seja no atendimento de saque, tá? Então você tem aí, eu já falei, tá? Não é querendo tirar emprego de ninguém, né? Tem aquela, será que a IA, né? Será que a inteligência vai tirar o emprego? Não. Porém, você sabe que a vida não é fácil, né? E o que nós mais ouvimos, né, dos pequenos empreendedores é, tô sem grana, tô sem dinheiro, né? Só que você precisa vender, você precisa estar em ação, né? Para você vender, você precisa ter esse contato com as pessoas. A não ser se você tiver um produto, né, que ele se venda sozinho dentro de uma página de vendas, vai direto para o checkout. Agora, se você vende produtos que precisam de atendimento ou você dá suporte, você vai precisar. E é o que nós falamos, ó, imagine agora. Agora vai dar quase 8 horas da noite, né? Ou imagine 1, 2 horas da manhã, a pessoa tentando comprar o seu produto, tentando fazer um orçamento, um cadastro, vai ter alguém para atender ela? Provavelmente não, né? Então você pode configurar o seu chat, né? Contratar o chat ali com um valor que praticamente, é irrisório, tá? Se você tivesse que investir ali, né, pagando o salário de um colaborador e tudo mais, se você puder, é bom, né? Ajude as pessoas, né? Dê emprego, dê oportunidade, tá? Não é trocar as ferramentas. Porém, nós sabemos que é uma forma de você otimizar, tá? Então, temos aí o Chat Ideal, é só você acessar o site www.chatideal.com.br, só procurar o Diego ou o Cadu, tá? Faça o seu orçamento. E é uma ferramenta que nós utilizamos, tá? Confiamos e indicamos para você. Priscila, falar da comunidade? Temos a nossa comunidade Chega de Mimimi, né, que é a comunidade que a gente está trazendo para vocês estruturar o seu negócio aqui no digital, sem mimimi, sem estresse, aonde lá dentro da nossa comunidade, já tem pessoas lá dentro, já tem bastante conteúdo para vocês. A gente fala sobre registro de marca, falamos sobre como você criar vídeos no CapCut, como você criar imagens no Canva, né? E muitas outras coisas lá na nossa comunidade. Então, vem para a nossa comunidade que você não vai deixar dinheiro na mesa, né? Então, para mais informações, ligue para 11 96830 6830 3236, né? Entre em contato lá para poder entrar na nossa comunidade. E lembrando que da nossa comunidade, a gente vai fazer as lives para vocês conhecerem um pouco mais da comunidade a 1h da tarde, que vai começar segunda-feira, vai ser de segunda a sexta, onde a gente vai dar conteúdos que estão dentro da comunidade lá para vocês, totalmente gratuitos, mas por pouco tempo que vai ficar no ar. Okay? É isso aí. Bom, voltamos aqui. E aí, Pri, tá empolgada para esse ano? Tô muito empolgada. Esse ano aqui
É que nem as lives que eu tô fazendo lá no TikTok, todos os dias, assim, eu tô me comprometendo. Aquela questão de constância. Eu tô me comprometendo a fazer lives todos os dias, assim, trazendo conteúdo para todos vocês. E eu fui falando lá nas lives, eu fui falando assim que eu determinei pra minha vida que 2025 vai ser o melhor ano da minha vida. Amém. E se eu determinei isso pra mim, eu transbordo isso pra vocês. Então, esse ano aqui eu tô muito empolgada, vai ser sucesso. Se der rosa, você faz o quê? Rosa? Não, faço rosa. Eu não fico fazendo rosinha, não. Não julgando ninguém, cada um trabalha da sua forma. Mas eu não. Brincadeiras às partes. Vamos iniciar aqui o nosso segundo quadro, né? Pra gente ir pra reta final e pedir pro Michel colocar a nossa vinheta, verdade ou mito, né? Bora. Certo. Quem começa sou eu? Né? Não. Nós programamos. É você? Não sou eu mesmo. Então vai. Deixa eu acertar aqui, a câmera já tá em você, já é pra você. Deixa eu acertar as perguntas e vamos lá. Aqui é tudo ao vivo, é como a vida tá? A vida como ela é. Pri, verdade ou mito? Tráfego pago é só pra quem tem muito dinheiro? É mito. Dá pra começar com um pequeno orçamento, né? Mas tem que ter uma estratégia. Dá pra você começar com um pouco de orçamento, sim. Mas você tem que ter uma estratégia para você não gastar muito dinheiro. É aquela questão que eu falei. Eu vou pegando a questão do Google, né? Você precisa saber as palavras-chave certas para você investir. Senão, você vai gastar muito e aí vai gastar muito mais, né? Se for no Meta, o Meta ele é um pouco mais fácil de você colocar essa questão, né? Você com um pouquinho ali, você consegue trazer um pouco mais de lead. Mas você consegue sim começar com pouco orçamento, mas com uma estratégia boa. Se a sua estrutura estiver boa, e principalmente, se você tem um público certo, se você tem uma estrutura certa, melhor ainda, porque só vai impulsionar aquilo que já está dando certo. Eu acho bacana essa questão é importante porque a questão do tráfego nas redes sociais, né, entre essas ferramentas, TikTok, Meta, Google, eles vieram de fato para poder ajudar o pequeno empreendedor. Sim. Né? Porque imagina, nas grandes mídias, né, antigamente, você pegar aí Rede Globo, SBT, ou você pegar uma revista, seja ela Veja ou qual for, o pequeno empreendedor, né, infelizmente, que a gente vê hoje, né, é uma dificuldade às vezes para poder conseguir manter o investimento de R$1.000 Sim. por mês. Como que ele vai pagar R$500 mil por 30 segundos numa emissora? Nossa, Como é que ele vai pagar 18, 20 mil reais para poder sair numa página de uma revista? E outra, se sair uma página de revista numa emissora, vai pegar qualquer público. Entendeu? Que não garante nada. Não vai garantir, velho. Você tá ali, e é que nem eu falei, às vezes você tá no comercial, né? A pessoa tá assistindo televisão, ela espera o comercial para poder comentar o que aconteceu na cena passada, para pegar uma água, para ir ao banheiro, enfim, né? Então, ou seja, de fato, as empresas antigamente precisavam mesmo de um caixa, não era qualquer um para poder se manter, né? Então, hoje, com apenas R$10 por dia, tá? Se a Coca-Cola, por exemplo, tá fazendo uma campanha vendendo o produto dela, com R$10 por dia você também pode ter um refrigerante e competir com a Coca-Cola. É claro, você não vai alcançar a mesma quantidade de pessoas Sim. que ela tem, mas você vai ter o seu público lá dentro da ferramenta, tá? Entre aspas, dentro de algumas métricas, praticamente trabalhando por igual. Porque se seu criativo for bom, o quanto, tá? Porque eu penso assim, enquanto menos orçamento, mais estratégia você precisa ter. Sim. E esse que é o problema, né? Que infelizmente, os empresários que às vezes têm pouco recurso, eles ignoram, né, montar ali o seu público, a sua estratégia, tudo direitinho. Por quê? Imagina, você tem uma arma, tá? Contra a arma, você tem uma arma ali e você só tem uma bala nessa arma. Você tem que mirar muito bem. Sim, você tem que acertar. Né? Você tá com o pente cheio ali, você pode sair dando tiro, né? Poxa, não, eu tenho um pente aqui com 15, 14 balas, não sei. Você vai lá, atira, você pode errar 2, 3, 4, certo? Agora, se você tem uma única bala,
né? E você precisa do resultado, então você tem que mirar muito bem, você tem que manter a calma, né? Você tem que ali se relaxar e falar, meu, é essa bala aqui, esse tiro. Então, ou seja, você tem pouco recurso, você, antes de você colocar lá na ferramenta, né, você precisa montar a sua estratégia muito bem. Mas dá para fazer tráfego com pouco dinheiro, né? Dá para fazer sim. Só para poder finalizar assim, a questão que eu falei que se você tem conteúdo bom, dá para você potencializar o que já está funcionando. Eu percebo assim que as pessoas têm muita dificuldade de criar conteúdo. Eu tô falando também que às vezes eu já tive muito, hoje é mais fácil para mim. E as pessoas têm muita dificuldade de criar conteúdo, de criar até como que é a fala, como que é um roteiro, script, tudo mais, né, roteiro. um script e tudo mais, e acaba não fazendo o vídeo. Às vezes é um vídeo simples que ela pode fazer da lógica, pode fazer um negócio e pode postar. Não tem garantia de viralizar, mas pelo menos vai conseguir pegar um público que vai atingir as pessoas que gostam daquele conteúdo, que gostam daquele serviço, daquele produto e tudo mais. E é uma das coisas que eu falo assim, que o aquisitivo assim, maior assim, que você tem é o seu conteúdo. É o que você tem para oferecer para as pessoas. Se você faz conteúdo da sua empresa e posta e tá funcionando, só vai potencializar. Porque a gente já sabe que aquele criativo funciona. A gente só vai colocar o quê? Mais dinheiro para poder atingir mais pessoas. É como se fosse uma árvore, né? A gente está alcançando o pessoal da parte de baixo. Agora precisa de uma escada para subir. Agora precisa, né? Exatamente. Aí o tráfego é o quê? É a escada para poder subir e atingir aquelas pessoas que não foram atingidas. Então, eu digo assim, que uma das estratégias certeiras, para poder colocar aí para vocês, já visualizam isso, é criar conteúdo. E aí, se vocês não sabem, vem para nossa aula que a gente vai ensinar como vocês colocarem. A gente vai dar uma aula de ChatGPT, podemos? Vamos, tem diversas IAs. A gente usar as IAs, porque a inteligência artificial não veio para substituir, mas veio para facilitar. E uma das coisas que facilita muito a gente criar conteúdo é ter o ChatGPT também. Sim. Tem outras ferramentas também que eu gosto de usar, mas tem o ChatGPT que pode te ajudar a você criar conteúdos ali assertivos para sua audiência. Então, assim, já começa a fazer conteúdo aí, já que você tem pouco orçamento para investir. Né? Já nessa questão de conteúdo, olha só que importante, né? A gente tem lá o conteúdo e às vezes a pessoa tá falando assim, eu tô flopada, né? E não teve muito clique, não teve nada. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai colocar dinheiro lá. Vai impulsionar o anúncio, Gabriel. E aí eu gostaria de perguntar para você, impulsionar anúncio é uma perda de dinheiro ou um ganho? Se é verdade ou é mito? Se é verdade ou é mito. É verdade ou mito? Impulsionar posts no Instagram, apertar aquele botão do impulsionar, colocar dinheiro azul lá, é dinheiro pro Zuckerberg ou é dinheiro para nós? Sempre é pro tio Zuc, né? Sempre é. Parcialmente, fica um pouco ali no meio da balança, tá? Por quê? De fato, ele vai impulsionar, tá? Ele vai impulsionar. Porém, a gente fala que é meio um pouco de botão de doação, né? Então, para quem é profissional, para quem entende, né? Para quem conhece o gerenciador e sabe a capacidade, né, do alcance, conhece a ferramenta, né? Para que serve essa parte do tráfego pago? Dificilmente vai usar o botãozinho azul de impulsionar, tá? Geralmente quem vai fazer isso são as pessoas que têm pouco conhecimento. Ela não quer pagar um profissional, né? Não quer se qualificar. E é muito simples, ela vai lá, clica em impulsionar, coloca lá o valorzinho, né? Tem ali uma pré-configuração, né? Que parece que dá uma ideia que ela está configurando alguma coisa, né? Mas está muito longe do que realmente você pode fazer através do gerenciador, tá? Então, ou seja, o único objetivo, lembra do objetivo, tá? Por exemplo, se o seu objetivo é gerar lead, não, tá? É verdade que você vai perder dinheiro. Se o seu objetivo é fazer vendas, é verdade que você vai perder dinheiro. É só você fazer o teste, entendeu? Coloca aí. Agora, se o seu objetivo é trazer pessoas para visualizar o seu perfil, aí ele já funciona bacana, tá? Ele acaba funcionando. Porém, tem um problema. Como você é limitado, tá, nas configurações do seu público,
você meio que vai trazer Qualquer pessoa. quase qualquer pessoa, entendeu? Então, assim, o Facebook, né, o Meta vai fazer o quê? Ó, você colocou dinheiro para impulsionar? Beleza, eu vou mostrar. Então, ele tá fazendo a parte dele. Mas ele tá meio que pegando de laço ali, né, quase uma boa quantidade de pessoas, tá? Então, dá para poder fazer, talvez para você conhecer um pouco, né, fazer alguns testes, né, se você de fato não tenha, mas eu aconselho o quê? Eu aconselho você vir para a comunidade Chega de Mimimi e aprender a mexer no gerenciador, tá? É mais fácil do que você ou configura. até mesmo você consegue aí muitos conteúdos gratuitos, mas tente arriscar, já que você está disposto, tá, a ter ali um valor para você investir, né, e arriscar a perca, por exemplo, ó, eu tenho R$100 aqui e se eu perder os R$100 e não recuperar ele, tá ok pra mim, tá? Não vai faltar nada na sua casa, não vai acontecer nada. Então, vai lá e faça pelo gerenciador, tá? Não faça pelo botãozinho de impulsionar. Não. E não só isso, o impulsionar ele só vai atingir, um exemplo, o Instagram. Ele não vai atingir o Facebook e o Instagram. Não vai conseguir Não fazer vai toda a atingir os configuração, dois. você é limitado, né? Vai ficar limitado ali. Aí você vai colocar um orçamento lá que você poderia ter feito isso no gerenciador para poder verificar qual rede vai performar melhor aquele criativo. E aí você simplesmente perdeu mesmo o dinheiro. E não fala pra mim que o Facebook morreu enquanto você não colocar dinheiro lá e ver os resultados. Exatamente. Tá? Porque a gente mostrou, a nossa né? realidade é diferente. Sim, a gente até mostrou. Eu acho que foi não foi no antes do Foi nas métricas, né? Foi das métricas. A gente mostrou, teve uma aula que a gente deu aqui, a gente mostrou pra vocês que o Facebook ainda tá dominando nos anúncios. O Facebook ainda não morreu. Tá bombando. Priscila, verdade ou mito? Quem usa tráfego pago não precisa do tráfego orgânico? Você comentou um pouquinho aí sobre isso. Ambas as estratégias são boas, né? Mas quem usa tráfego pago depende muito do que você quer fazer. Tem gente que com tráfego já consegue fazer muita coisa. Só com pago, Sem usar o orgânico. Eu vou explicar bem. Tem muitas pessoas que trabalham aqui sem aparecer. Sem aparecer. Uma delas, eu já fiz isso. Já vendi muito tráfego sem aparecer nas minhas redes sociais. Já fiquei muito tempo sem estar na minha rede social, mas gerando tráfego, gerando dinheiro lá. Então, assim, ambos dá certo, né? Você precisa acertar o time, você precisa se estruturar. Um exemplo, tráfego pago, você precisa de uma estrutura, tudo direitinho para você fazer. Sem aparecer, você sabe, então o seu criativo ele tem que ser muito bom. E não só isso, a sua equipe também precisa ser boa para você, se for atendimento, assim, precisa estar bem alinhada para poder fechar a venda. Uma página muito bem configurado. A página tem que estar bem configurada, a estrutura toda tem que estar bem para você rodar tráfego. Tem muita gente que roda tráfego que eu conheço que não roda nenhum conteúdo. Nós temos clientes que não têm conteúdo orgânico não tem conteúdo, e graças a Deus tem um bom faturamento. Exatamente. E não tem conteúdo orgânico. Não tem conteúdo orgânico, mas que gera muito... Mas coloca dinheiro. Né? Mas coloca dinheiro. Não, investe sim. Né? Não coloca seu rosto, mas investe muito dinheiro para poder conseguir e tem resultado, tá? A questão do tráfego orgânico é você acertar o conteúdo. É você acertar é você acertar a linguagem do seu conteúdo e a constância. O tráfego orgânico, o segredo é a constância. Tá quase uma loteria, não tá? Porque se você tivesse... Eu não falo que é muita sorte, porque se você entender muito bem seu público, né? Se você postar o conteúdo, né, e tiver, né, mais ou menos ali no engajamento, você tem a sorte de você viralizar. Sim. Né? E dá muito bom. Porém, às vezes, tem coisas que não dá muito certo. Né? E aí tem um ponto muito importante que as pessoas não entendem, que é assim. Um ponto aí muito importante. Não é só criar conteúdo. Vou fazer conteúdo aqui de monte aqui, pronto. Você vai flopar. Aí você vai postar alguns, vai ficar com 0 visualização. Mas é entender o algoritmo da plataforma que você quer postar. Isso faz muita diferença. Você estudar o algoritmo. Mas é muito chato. Então, cara, você não vai conseguir jogar o jogo. É assim. Você pode até postar. Você pode modelar outras pessoas. Mas você entender, estudar um pouco da ferramenta, estudar um pouco do algoritmo. Estudar outras pessoas também que deram certo. Pegar, modelar
né? Não é copiar, não, gente. Mas é modelar, ver, tipo, você, em vez de você ficar olhando pra rede social só pra ficar se entretendo, olhe pra você, pra você ver o que os outros estão fazendo, né? Olha lá a pessoa teve vários views, né? Teve 10 mil views, teve 100 curtidas e tudo mais. O que essa pessoa está fazendo? Como que ela tá Como que é o gancho dela, que a gente chama de hook, né? Qual é o gancho dela? Como que está sendo o desenvolvimento? Como que está sendo o CTA dela? Né? Os vídeos são divididos em 3 partes. Né? Como que tá essa questão dela, assim? Então, quando você começa a olhar com o olhar de criador de conteúdo, ao invés de telespectador, você começa a ver de forma diferente e a criar conteúdo de uma forma um pouco mais profissional. Não só simplesmente fazer uma dancinha ali e tudo mais. Né? Não tô falando assim que dancinha não funciona. Tem algumas coisas que funcionam sim, mas é aquela loteria. Mas como a gente está falando com empresários aqui que quer fazer algo sério, então a gente tem uma estrutura. Então estuda o algoritmo, estuda um pouco. Olha, se você tirar 1 hora para simplesmente ficar conversando com o ChatGPT sobre porque a gente conversa às vezes com o ChatGPT ali para poder aprender o algoritmo. Como que funciona esse algoritmo aqui? Me explica. E aí você ficar dialogando lá com ele, conversando como se estivesse conversando com alguém, você vai entender como que o algoritmo funciona e vai começar, ao invés de você fazer vídeos aleatórios, ou fazer um vídeo só porque o outro bombou, só porque o outro fez, e aí você vai fazer também, e aí o seu não vai dar certo, porque não tem, porque ele fez uma estratégia, ele tem uma estratégia por trás, porque do público, da comunicação, com quem ele vai falar, e você não tem estratégia nenhuma. A gente coloca no front-end. O front-end é tudo que a pessoa visualiza. Exatamente. Aos olhos normais, parece que todo mundo faz a mesma coisa. Pega um vídeo e posta na rede social, sim, né? Mas não é bem assim. Mas não é bem assim, não. Eu atrapalhei a Priscila aqui, que eu tava tentando achar um negócio. Isso, mas deu um problema no outro aparelho, aí eu não vou conseguir ver as visualizações total, mas deixa eu ver qual que é. Coloca na câmera, Michel, da Priscila, por favor, que é a que pega aqui, né? Aí. Pronto. Ó, esse daqui é o TikTok da Patos. A minha careca tá uma maravilha, né? Vou ficar assim pra esconder minha careca. Esse daqui é um vídeo... Eu acredito que ele já pegou mais de 90 mil visualizações, tá? Mas dá uma olhada, eu não coloquei 1 centavo nesse vídeo, tá? Mas dá uma olhada, ó. Ele teve 4.262 curtidas, teve 21 comentários, 686 pessoas salvaram esse vídeo. Sim. 284 pessoas compartilharam esse vídeo. Então, ou seja, ó, 686 pessoas... né, salvaram, 284 compartilharam. Esse vídeo aqui praticamente com quase 100 mil visualizações. Ele viralizou. O algoritmo pegou de um jeito isso daqui e todo dia tem gente curtindo, todo dia tem gente salvando, então ele não para. E é impressionante. Porém, eu ainda fiquei na dúvida se eu ia tirar esse vídeo ou não. Porque o algoritmo ele pegou, porém, como a questão da agência, né, Patos, né, que é a publicidade avançadas com técnicas universais de storytelling. Então, a ideia do conteúdo é contar a história. E aqui eu estou falando sobre o Martin Luther King. E eu acho que muito estudante, porque dá para ver que tem muita gente nova. Sim. Então, o algoritmo pegou isso daqui e, de fato, ele mostrou para o pessoal que gosta. Tá? E esse vídeo aqui, ó, ele tem... Eu postei esse vídeo... em 2022. Desde 2022, ó. Você pode entrar lá, ó. Ele tá no dia, ó. Eu postei no dia 30 de abril de 2022. Até hoje, em 2025, o algoritmo não parou de entregar esse vídeo e eu não coloquei R$1. Você tem noção disso? Tá vendo como que o conteúdo é o maior ativo que você tem? Como que é importante? E outra, sem precisar investir. Sem precisar investir. Só que eu investi e acertei no quê? Na história. Sim. Acertei no enredo, né? Então você vê pelos comentários. E olha só que bacana. Então é tudo isso, né? Então o tráfego tem o seu valor, né? O tráfego pago e o tráfego orgânico. Só precisa entender e, de certa forma, você fica dependente da plataforma. Às vezes tem conteúdo que é muito bom e ele flopa. Flopa, às vezes, só para você não entender. Você não pode sair postando um vídeo atrás do outro.
Sim. Você tem que dar um tempo na plataforma e assim em diante, né? A última pergunta, Pic, tem aí pra mim? Tenho aqui, né? A última pergunta aí pra gente poder finalizar, né? Que é a pergunta de milhões. Fazer tráfego pago, garante vendas? É mito. Não garante vendas. E aí parece que buga tudo, né? Como é que eu vou fazer? Como assim? Não garante vendas. Eu vou colocar dinheiro lá e não vai me garantir vendas? Como assim, Gabriel? Não. O interessante é que você tem que tomar cuidado, né, com tudo que você escuta, porque nem a própria plataforma ela te garante isso, né? Como que uma outra pessoa vai garantir, né? É uma conversa para poder pegar seu dinheiro e se não der resultado, tudo bem, você termina e você fala que não deu certo, o outro não deu certo, você perdeu o seu dinheiro e o cara vai embora falando para outro. Tá? Agora sim, a probabilidade é grande, o jogo é para isso. Tá? É que você alcance pessoas. O que ele te garante, a ferramenta? Ele garante fazer com que o seu conteúdo vai alcançar pessoas. Agora, se as pessoas, ela vai clicar no seu anúncio, se ela vai lá para o seu WhatsApp, se ela vai para o seu site, né? Se ela vai ir lá pegar o cartão dela, se ela vai na sua loja e comprar o produto, aí já é outra conversa, tá? Então, o importante é você entender as engrenagens. Por quê? Porque se você não entender as engrenagens, você provavelmente pode mexer em algo que está dando certo, aí você mexe porque não está dando resultado lá na ponta, certo? Só que você deveria ajustar uma outra situação. Se você está fazendo tráfego, as pessoas estão chegando, estão clicando e você não está vendendo, aí você precisa analisar a sua estrutura, você precisa analisar o seu comercial, você precisa analisar a sua copy, certo? Porque as pessoas estão chegando, ok? Imagina que um restaurante, ele vai lá e faz um tráfego. Falando, né, aí colocou uma foto bonita, que toda foto de internet é linda, né? Toda bonito, maravilha, né? E tudo mais. Aí as pessoas começam a visitar esse restaurante. Quando chega nesse restaurante, o restaurante está todo sujo, o atendimento é ruim, né? Então você acha que as pessoas vão ficar lá? Não, tem muita gente que já vai sair para fora. Sim. Então, ou seja, o tráfego, ele fez o papel dele. Ele trouxe as pessoas até o local. Agora, se o atendimento foi ruim, se ele mentiu... Sim. Imagina lá, eu coloco um rodízio, né? Tô na churrascaria e coloco lá que o rodízio no anúncio, o rodízio é R$29,90 por pessoa. Aí quando chega lá, o atendente fala que a mesa de 29 já acabou, agora só tem de 100. É uma propaganda enganosa, né? Sim. Então, poxa, às vezes você já foi lá preparado com aquele valor. Você fala, pô, não, eu ouvi que era esse valor, agora é outro, eu não vou. Então, ou seja, as pessoas vão, mas elas não vão comprar. Então, o tráfego, ela não garante a venda, tá? Ele é praticamente quase o início, né, junto com os criativos, né, dessa ação. Mas para garantir sua venda, você precisa de uma estrutura bem feita, né, e um bom atendimento. Não é isso? É isso aí, né? Então... acabamos aqui, né, finalizando nosso podcast já, e eu tenho certeza que você aprendeu muito. Me fala aí nos comentários o que você aprendeu, se você não entendeu nada, se você entendeu muita coisa, se você conseguiu compreender a complexidade disso daqui. Não é difícil, mas você precisa entender pontos que pode ter certeza de uma coisa, ninguém vai dizer para você. A gente está aqui fazendo essa questão assim, de abrir para vocês essas informações, porque quando no nosso começo, a gente já teve que aprender na marra, gastando dinheiro, gastando um monte de tempo, mas a gente aprendeu com nossos erros e a gente não quer que você passe pela mesma coisa que a gente passou. Existe uma engrenagem toda. Né? Existe então, uma engrenagem ou seja, por trás. O problema é que as pessoas, muitas delas, não é todo mundo, tá? Mas uma grande maioria, elas trabalham as questões isoladas. E sabemos que tem cada um a sua particularidade, né? Assim como nós tratamos. Nós tratamos a questão da criação de arte, né? Com a sua exclusividade, a edição de vídeo, a gestão de tráfego, né? A construção do site. Entretanto, são todas uma engrenagem. Se uma falha, vai dar problema no resultado. E se você não souber aonde que você tem que ajustar, né? Às vezes estava ótimo o seu site, o que estava ruim era o criativo. Às vezes o seu criativo estava ótimo, agora está ruim o seu site. E aí você começa a bagunçar tudo, tá? Então, é isso aí. Muito obrigado, né? Que Deus abençoe. Um ano de 2025 maravilhoso. Esperamos você a partir de segunda-feira. Segunda-feira é dia... Hoje é dia 10, dia 13, não é isso?
Dia 13. Dia 13, às 13 horas, ó, dia 13 dia às 13 13 horas, ó. no canal do YouTube Chega de Mimimi, tá? Vamos estar lá em live, esperando você e compartilhando um pouco mais aí a semana inteira sobre a gestão de tráfego, tá? Então, Chega de Mimimi. Se você foi enganado por aí, se você não tiver resultado, agora de fato, aí a culpa é exclusivamente sua. A oportunidade está aí, né? E como a Priscila falou no início, o que você precisa fazer para ter um ano de 2025 incrível, para ser o melhor ano da sua vida? Eu acredito que de fato é dar foco nas coisas importantes, né? E aonde você de fato ali vai ter um suporte. E estamos aqui para poder te ajudar. Muito obrigado, Michel, aí pela parceria. Priscila? Muito obrigada a todos por ter participado aí no podcast. Vocês, a audiência aí que esteve aqui, muito obrigada. E espero você, dia 13, às 13 horas, lá no YouTube, no canal Chega de Mimimi. Então, boa noite. Semana que vem temos também podcast aqui nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo canal aqui. E bora viver a vida que nós merecemos.